Olá, minhas queridas. Hoje vamos dar continuidade à lição 11, em que estivemos vendo as primeiras 11 verdades que nos libertam. E hoje nós veremos as demais. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui e podemos, Senhor, aprender da Tua palavra, podemos aprender, Senhor, essas verdades que o Senhor nos deixou para que pudéssemos incorporar a nossa vida e assim termos uma vida plena de alegria, de paz diante de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que vai estar vendo essa lição, que essas verdades possam estar sendo colocadas nos seus corações e isso possa libertá-las de toda e qualquer mentira que Satanás ardilosamente esteja usando para escravizar a sua vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, hoje será a continuidade. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo que você procure aqui no canal a lição 11, onde são apresentadas as primeiras 11 verdades. E agora nós vamos ver as outras 11 verdades, que são as verdades que nos libertam e que vêm para firmar a nossa mente num viver que glorifique ao Senhor. Vamos então começar. Por meio do Espírito Santo, Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. 1 Tessalonicenses 5:24. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Filipenses 2:13. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Muitas vezes na nossa vida, nós achamos que não somos capazes de perdoar alguém, nós não somos capazes de amar alguém, nós não somos capazes de dar graças por alguma circunstância difícil, ou nós não somos capazes de estar alegres e satisfeitos naquela circunstância que estamos vivendo. De fato, nós por nós mesmos não somos capazes. Mas tudo que Deus fala para que nós façamos, Ele nos dá a graça para obedecer. Através do seu Espírito, na dependência dEle, é que podemos realizar todas essas coisas. Portanto, a verdadeira questão não é que nós não podemos obedecer a Deus. Na verdade, a obediência é uma escolha. E quando nós não obedecemos, é porque nós não queremos obedecer. Nós não estamos dispostos a amar, nós nos recusamos a dar graça, nós nos recusamos a nos contentar com o que Deus nos deu, nós não queremos perdoar. Pelo poder capacitador do Espírito Santo, nós podemos sim optar por fazer todas essas coisas e obedecer a Deus. Sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas reações e minhas escolhas. Ezequiel 18, 19 a 22. Contudo dizeis, por que o filho não levará a culpa do pai? E se o filho proceder com retidão e justiça e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Nós não somos responsáveis pelas atitudes, pelas ações das outras pessoas. Nós somos responsáveis pela forma como nós reagimos a essas ações. Nós não somos capazes de controlar todas as circunstâncias que estão à nossa volta, que fazem parte da nossa história. Nós não somos capazes de controlar o lugar onde nós nascemos,
a educação que tivemos e todas essas coisas que foram nos moldando. Mas, pela graça de Deus, nós não precisamos ser vítimas de tudo isso. Nós temos, sim, a responsabilidade pela forma como nós vamos reagir a todas essas circunstâncias. Nós podemos ser livres para obedecer a Deus, independentemente delas. Vou colher o que semear. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A colheita não é algo imediato, mas ela sempre vem. E quanto mais a gente vive, mais vai ficando velha, mais a gente vai tendo a compreensão dessa verdade. Mais nós vamos percebendo o quanto que várias coisas que hoje nos afetam são frutos de escolhas que fizemos anteriormente. Livros que lemos, estudos que fizemos, pessoas que colocamos na nossa vida, amizades que cultivamos ou que não cultivamos, enfim, uma série de escolhas que fomos fazendo e que refletem hoje na nossa vida. Por isso, nós devemos estar conscientes de que cada escolha tem consequência sobre o nosso futuro, tanto sobre o nosso futuro quanto das pessoas que nos cercam. Nossas gerações serão influenciadas por escolhas que fizemos hoje. Por isso, nós temos que ter a certeza de que semente nós estamos semeando. O caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Mateus 16, 25. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Lucas 1, 38. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, e o anjo deixou e partiu. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Nós, mulheres, temos esse desejo de estar no controle. Essa foi uma das consequências da queda. O fato é que nós estamos sempre querendo controlar as circunstâncias, controlar as pessoas, né? Nós nos esforçamos, nós manipulamos, nós nos preocupamos, nós dominamos as situações, querendo realmente ter controle sobre ela. Mas, na verdade, a única maneira de experimentar a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, é nós abandonarmos este controle e efetivamente entendermos que Deus é quem controla todas as coisas. Acreditarmos que podemos confiar nele para gerenciar todos os aspectos da nossa vida, porque tudo ele faz bem. Nós não podemos acreditar que somos Deus. Claro que nós não vamos falar isso, eu sou Deus, mas de fato temos que entender que quando nós recusamos a abandonar o controle sobre as circunstâncias, nós estamos dizendo isso, que nós somos Deus, que nós sabemos o que é melhor. E essa não é a verdade. A verdade é que a alegria está em não ter o controle, mas efetivamente entender que Deus é aquele que controla soberanamente todas as circunstâncias. A maior liberdade que posso experimentar é encontrada por meio da submissão à autoridade ordenada por Deus. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão e liberdade podem parecer duas palavras que não cabem na mesma frase. Como é que eu posso ser livre e ser submissa? Mas a verdade é que quando nós nos submetemos às autoridades estabelecidas por Deus, Deus trabalha no coração destas autoridades. Nós podemos ver Deus agir, ao invés de ficarmos em uma posição de rebeldia. A verdade é libertadora.
A verdade é que estar em submissão à autoridade nos traz paz, porque nós estamos fazendo a nossa parte e observando o agir de Deus na vida das autoridades constituídas por Ele. De acordo com a vontade de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Tito 2, 4 e 5. Para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Nós nos realizamos quando realmente descobrimos o motivo pelo qual Deus nos criou e abraçamos o propósito e o projeto de Deus em nossa vida. Deus criou a mulher para ser uma ajudante de seu marido e portadora e provedora da vida. O casamento é uma norma para a maior parte das mulheres. E quando Deus tem esse propósito na nossa vida e nos dá filhos, nós devemos entender que esse é o maior e o mais sublime propósito de Deus para a nossa vida. Para uma esposa, para uma mãe, nenhuma carreira, nenhum hobby, nenhum relacionamento, nenhuma outra prioridade é mais importante. É claro que todas essas coisas podem nos trazer uma alegria, uma felicidade mais rápida, mais visível, mais imediata. Mas gerir uma casa, unir-se a um homem para glorificar a Deus aqui na terra, educar, cuidar da vida dos seus filhos, apresentar esses filhos as verdades de Deus, vê-los crescer no entendimento da palavra de Deus, todas essas coisas são a grande alegria de uma mulher. E essa deve ser uma realidade, uma verdade na nossa vida. Nós não podemos nos considerar vítimas porque somos esposa, porque somos mães, mas vermos nisso um privilégio concedido pelo Senhor. A santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O mundo pensa que a felicidade aqui e agora é o bem maior, é o nosso direito, mas nós sabemos que Deus não nos salvou para nos tornar pessoas felizes aqui, agora, mas Ele nos salvou para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras, como está dito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Portanto, nós sabemos que o sacrifício de Jesus na cruz foi para iniciar em nós um processo de santidade. Escolher o caminho da santidade vai exigir o sacrifício do nosso conforto pessoal, vai exigir de nós, muitas vezes, passar por circunstâncias difíceis e que não nos trazem felicidade naquele momento. Mas o processo de santificação é o mais importante da nossa vida. Crescer em Deus. Qualquer sacrifício que fizermos será temporário e não poderá ser comparado com a alegria e a satisfação que nós ganharemos na eternidade. Deus está mais preocupado em me transformar e glorificar a si próprio do que em resolver meus problemas. Romanos 8, 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós temos problemas, o nosso instinto natural é exigir uma solução. Nós queremos nos ver livre daquele chefe difícil, daquela situação financeira complicada, daquele problema de saúde, daquele casamento bagunçado. Nós queremos uma solução, nós queremos que Deus haja. E nós temos a nossa própria agenda, nosso tempo para isso. Nós temos que ter consciência de que a verdade é que Deus não existe para resolver os nossos problemas. É claro que Ele se preocupa com as coisas que nos
que são importantes para nós, que Ele age, mas tudo o que nos importa deve ser subordinado ao que mais importa para Deus. E o que mais importa para Deus é que cada ser criado reflita a sua glória. A agenda dele é fazer o que for necessário para nos conformar à sua imagem. E muitos dos problemas pelos quais passamos, que nos irritam e que nós queremos nos livrar deles, são, na verdade, instrumentos para que isso se realize em nossa vida. Como é tolo, como é míope rejeitar ou resistir a problemas que podem ser os melhores meios que Deus projetou para nos moldar à imagem de seu Filho. É impossível ser devoto sem sofrer. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Devemos perceber que o sofrimento é uma ferramenta essencial na mão de Deus para nos conformar à imagem de Jesus. O processo de santificação, ele acontece através do sofrimento. E isso só acontece quando nós abraçamos esse sofrimento, quando nós aprendemos com ele, quando nós vemos os seus propósitos, e não quando nós queremos fugir dele ou nos ressentir dele. Em Jeremias, capítulo 48, versículo 11, diz o seguinte: Moabe tem estado em paz desde a sua juventude e repousada como o vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, o seu sabor é o mesmo e o seu cheiro não mudou. Na época de Jeremias, para você fazer o vinho, você deixava as uvas, né, sendo colocadas num odre, né, num recipiente, e você deixava ali por um tempo, depois você passava aquilo para um outro jarro, e essa passagem de um jarro para o outro era um processo repetido várias vezes, até que todos os resíduos fossem sendo depositados no fundo desses odres, né? E ao passar para o outro odre, aquele vinho fosse ficando cada vez mais puro e doce. Esse versículo diz que a nação de Moabe tinha um histórico de muita tranquilidade, conforto. Ela não havia passado por esse processo de purificação, de ser derramada, né, de sofrimento em sofrimento. E como resultado disso, as maciças e amargas impurezas do seu pecado permaneciam nela. Ela ainda era a mesma, o mesmo sabor. E é isso que acontece na nossa vida. O sofrimento é o meio de Deus nos derramar de um frasco para o outro, para que as impurezas do nosso pecado possam ser separadas até que o vinho puro e doce do Espírito Santo seja tudo o que reste. Meu sofrimento não durará para sempre. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Quando estamos passando pelo sofrimento, nós temos a sensação que aquilo nunca vai acabar. Mas a verdade é que haverá um fim para o processo. Ele não vai durar para sempre. Quando olhamos para trás e vemos sofrimentos que nós já anteriormente passamos, nós sabemos que eles têm começo, meio e fim. Todo sofrimento tem uma duração. E Deus, que tem todo o controle sobre as coisas, ele tem um objetivo específico na sua mente, ele sabe exatamente a intensidade, a duração, para cumprir os propósitos dele na nossa vida. Ele não vai permitir que o nosso sofrimento dure mais tempo ou seja mais acentuado do que o necessário para realizar a vontade dele. Deus prometeu que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Lá em Apocalipse 21, 4. Então, nós temos que lembrar disso quando nossos olhos estiverem cheios de lágrimas e não parecer haver esperança. Nós temos que ter coragem.
Levante a sua cabeça, dê graças, suporte e saiba que não vai demorar muito para que a sua fé seja recompensada com a visão daquele que prometeu estar com você até o fim. Nossa última verdade: não sou eu quem importa, e sim Ele. Colossenses 1, 16 a 18. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Muitas vezes, com o passar do tempo e com toda a rotina e as circunstâncias que vão nos envolvendo, nós temos a tendência de acreditar que o mundo foi criado para girar ao nosso redor. Ao nosso redor, as coisas estão colocadas onde estão para a nossa felicidade. O propósito do planeta é o nosso saldo bancário, eliminar nossas dores, tirar as mágoas, enfim, atender todas as nossas necessidades e desejos. Tudo que está à nossa volta é para produzir felicidade em nós. E assim nós vamos trabalhando no dia a dia, buscando essa felicidade, buscando resolver as circunstâncias ao nosso redor para nos dar, enfim, toda a felicidade que acreditamos ter direito. Mas a verdade é que o universo não gira em torno de nós. O universo e todas as coisas giram em torno daquele que é alto e exaltado e que está sentado no seu trono. Se nós tivermos efetivamente essa verdade na nossa vida, nós vamos enxergar as circunstâncias de outra forma. Uma vez que nós concordemos com Deus de que existimos para o seu prazer, para a sua glória, nós vamos poder aceitar qualquer coisa que acontecer em nossa vida como parte da sua vontade e do seu propósito soberano. Nós não vamos nos ressentir, resistir ou rejeitar as coisas difíceis, mas vamos abraçar essas coisas como algo soberanamente projetado por Deus para nos tornar semelhantes a Jesus e trazer glória a Ele. Nós seremos capazes de olhar para o seu rosto e dizer: não sou eu quem importa, é o Senhor. Se isso lhe agrada, agrada a mim. Tudo o que importa é que o Senhor seja glorificado. Que maravilhoso percurso fizemos ao longo dessas 11 lições. Nelas vimos as mentiras que Satanás tem nos contado sobre Deus, sobre nós mesmas, sobre o pecado, sobre as nossas prioridades, sobre casamento, sobre os filhos, sobre as emoções, sobre as circunstâncias. E nós sabemos, como foi falado na aula anterior, de que este é apenas um recorte de algumas mentiras. Mas quantas outras mentiras Satanás inventa e tenta nos seduzir com elas em relação a relacionamentos, a trabalho, a nossa própria felicidade. Enfim, há uma série de coisas que visam nos afastar daquele que é efetivamente a fonte de toda e completa verdade, que é Deus. É a verdade de Deus que nos liberta dessas amarras de mentiras de Satanás, que tenta nos escravizar e tirar a nossa paz e a real felicidade que nós temos para usufruir em Deus. Portanto, minha querida que acompanhou todas essas aulas, seja sempre apegada à verdade de Deus. Essa verdade contida na sua santa palavra. É a Bíblia, a palavra de Deus, que contém a verdade dele, as palavras dele. Ela é nosso guia, é ela que pode trazer para nós um caminho, firmar nosso caminho rumo a uma felicidade e a uma tranquilidade, não só na vida eterna, mas aqui também. Apoiadas na verdade de Deus, apoiadas na Bíblia, nós podemos ter sim relacionamentos felizes, ter casamento feliz, ter
um relacionamento com os nossos filhos feliz. Nós podemos construir, apoiadas nesta verdade da palavra de Deus, um relacionamento maravilhoso com o Deus que essa sua palavra vai nos revelar. Portanto, minhas irmãs, nos apeguemos à verdade de Deus. Nos apeguemos a entender a sua palavra, continuemos a estudar a sua palavra, a ler, a meditar nela, que ela seja o nosso alimento real e diário, para que todas as mentiras de Satanás se afastem da nossa vida.